agora a respeito do novo protocolo da Prefeitura de Campinas, a respeito de sintomas relacionados à doença. A diretora do Departamento de Vigilância e Saúde da cidade, Andréa Vunzub, está conectada aqui com a gente para uma entrevista e para esclarecer esse reforço na orientação para moradores com febre buscarem os centros de saúde. Andréa, obrigada pela entrevista, um bom dia. Bom dia, Carolina, bom dia a você e todos os ouvintes. Antes, a recomendação era, tendo febre, mais outros sintomas associados, aí sim buscar. Por que essa mudança agora? Olha, Carolina, o que a gente vem notando de diferente na epidemia desse ano, que a gente já está com um número maior, bem maior de casos do que o ano passado, por exemplo, é que as pessoas não estão procurando assistência médica. Tentando entender isso, né, o porquê que está acontecendo isso, talvez existem hipóteses. Ah, febre, mais dor no corpo, mais dor de cabeça. Ah, eu não senti isso, eu não procurei. Qual que é a nossa ideia? Isso chama aumentar a sensibilidade do sistema, as pessoas irem mais para realmente, assim, qualquer febre, existe uma possibilidade muito grande de ser dengue, até porque as doenças febris agudas, no geral, elas são doenças graves, né? Tem o diagnóstico diferencial com o próprio Covid, com a febre maculosa, que é endêmica em Campinas, leptospirose no período das chuvas, e a importância das pessoas procurarem para terem as orientações corretas. A gente está mudando o protocolo, porque a dengue ela pressupõe um acompanhamento do paciente até no mínimo o 5º ou 6º dia da doença, que é o período que a febre ela diminui ou vai embora e pode ter agravamento dos sintomas. Durante esses dias primeiros, se a hipótese for dengue, existe uma hidratação feita de maneira oral, né, bebendo líquido, que ela é muito vigorosa e a pessoa não se hidratar direito pode significar gravidade. Então, qual é o nosso apelo hoje? Procurem as unidades básicas de saúde mais próximas da sua casa. Não ache que dá para tratar dengue em casa, tomando só um antitérmico e bebendo um pouquinho de água. Existem parâmetros muito bem estabelecidos, fluxogramas, protocolos que as pessoas precisam conhecer e existem os parâmetros de agravamento que também devem ser monitorados, por isso a importância de procurar assistência médica. O problema dos sintomas estarem relacionados a várias doenças também tem dificultado? Eu não acho que é essa a maior dificuldade. Eu acho que a maior dificuldade neste momento são as pessoas banalizarem um pouco os sintomas, no sentido, eu estou com uma febre, meio febril, me sentindo um pouco mal, vou tomar só um antitérmico e não vou procurar assistência. E, na verdade, se a pessoa for, tá ótimo, porque aí a gente faz o diagnóstico diferencial. Então, o apelo nesse momento é procure assistência. Hoje a gente tem um instrumento que é a telemedicina, inclusive, que a pessoa não precisa ficar voltando na unidade de saúde todo dia, mas ela pode ter uma conversa por vídeo com um profissional de saúde para ele ir monitorando o estado de saúde dela. Isso é um grande avanço, mas é importante que as pessoas procurem. Sobre a telemedicina, muita gente tem dúvidas se é possível realmente ter um atendimento de qualidade, sem estar com ali presencial com o médico. Eu queria que a André conseguisse, André, trazer um pouco dessa desmistificação também e compreensão. É possível, sim, realizar esse atendimento, mesmo que digital? Olha, especialmente para a dengue, eu acho uma estratégia excelente, porque a dengue, a gente estratifica o paciente em 4 grupos, A, B, C e D. O paciente A, que é 80% dos pacientes de dengue, ele vai precisar, na verdade, de uma boa hidratação oral. 1/3, com o que a gente chama de sais de reidratação oral, né? Tipo Pedialite, ou aquele salzinho mesmo que a gente faz, né, chamado soro caseiro, e o resto por líquidos normais, suco, chá, água e tudo mais. Esse paciente, ele precisa ser monitorado e tem 2 chances dele agravar durante esse processo, que aí se ele tiver vômitos persistentes, sangramento,
alguma dor abdominal intensa, ele deve procurar ajuda médica, ele é classificado em B, ele não mais será seguido pela telemedicina, ou na fase que diminui a febre lá pelo 6º dia, que também pode ter agravamento. Então, para a gente é muito seguro, né? O paciente ele conversa com o médico vai perguntar, você teve algum desses sinais de alarme, o médico ou o enfermeiro? Você está bebendo água, você está descansando, se tudo isso for feito, ele mantém-se no grupo A e a telemedicina ela é excelente para monitorar. Se ele agravar, ele vai voltar para a unidade, coletar o hemograma e aí a gente monitora de outro jeito, já começa a fazer hidratação venosa, às vezes tem que internar. Então, a telemedicina ela é extremamente segura. Antigamente, a gente pedia para o paciente voltar todo dia para fazer essas perguntas, ou às vezes para monitorar algum parâmetro, e se ele agravasse, como é que era, né? Às vezes a pessoa não percebia o agravamento. A telemedicina ela vai permitir que isso seja feito por vídeo. Então, ela é muito eficiente mesmo para dengue. O fato de vocês estarem priorizando a febre para o atendimento já de imediato tem a ver também com os casos confirmados até este momento? Vocês conseguiram verificar quem tem aparecido ou testado positivo para dengue? Em todos os casos, a febre é recorrente? 98% dos pacientes eles têm febre aferida, tá? 97,9%. E todo paciente com dengue tem que ter febre, tá? Isso é muito importante. Às vezes a gente não consegue em 2% aferir a febre, porque a pessoa antes de ir no médico, ela tomou um antitérmico, ou alguns pacientes mais idosos às vezes não fazem febre, mas é febre o pressuposto para a gente suspeitar de dengue. Estamos acompanhando aqui o depoimento também e o ponto de vista de alguns especialistas, Andréia. O médico epidemiologista André Ribas Freitas, ouvido pelo G1, ele acredita que a epidemia aqui em Campinas este ano deve ficar entre as piores da história e associou alguns fatores a isso. Condição de clima, alta infestação do mosquito, a circulação também dos sorotipos diferentes da doença. Os senhores na prefeitura já esperavam, porque alguns especialistas também tinham adiantado que nós viveríamos novos tempos de dificuldade com arboviroses. Na verdade, Carolina, eu também sou epidemiologista, né? E isso é o que a gente vem falando desde novembro, né? Por isso que a gente vem preparando a rede de saúde, a gente vem preparando toda a máquina pública, a gente vem fazendo um apelo para a população. Sim, na verdade, eu compartilho, eu até dei uma entrevista para o G1, ao ser questionada sobre algum epidemiologista falar sobre isso, eu falei os mesmos fatores, né? A gente tem a alta densidade vetorial, condições climáticas, os 3 sorotipos circulando, isso inclusive aumentando a gravidade dos casos. A gente tem alguns locais que a gente tem uma grande disponibilidade de criadouros. E esse alerta ele vem sendo dado, foi a primeira vez em novembro, estamos em epidemia de dengue, podemos sim ter uma epidemia de grandes proporções. O que muda essa epidemia ser maior ou menor? Só tem uma coisa que pode ajudar, realmente a população não banalizar e olhar para a criadora. A gente sente um pouco que, embora seja falado o tempo inteiro, as pessoas pagam um pouco para ver, acho que não é tudo isso, tem mosquito, mas acho que é na casa do meu vizinho. Tem essa coisa muito de o problema não é meu, o problema é da praça, o problema é do terreno baldio, o problema é a casa do vizinho. Então, tem algumas coisas importantes, né? Qual que é o jeito de você não pegar dengue? Você não tendo mosquito voando, porque precisa de um vetor. Quando que o mosquito não voa? Se ele não teve a fase larvária, né? O ovo, larva e pupa. E como é que a gente faz isso? Tirando qualquer recipiente com água parada. Então, eu acho que a epidemia está mostrando que ela pode vir a ser bastante importante em março, abril e maio.
E isso aí vai depender muito da ação que a gente consiga fazer conjugada para diminuir o mosquito. Se não tiver essa colaboração, pensando que o mosquito se adaptou demais pelas condições climáticas, em 7 dias o ovo vira adulto, a gente vai ter sim a epidemia de grandes proporções. É fato. E eu queria contar para a população que talvez ainda não teve contato com essa doença, que mesmo quando ela é leve, não agrava, não precisa internar, é uma doença que, pelo menos 7, 8 dias, eu tenho muita dor no corpo, muita indisposição. E os relatos das pessoas que têm dengue é ficar um mês se sentindo desanimado, cansado, fadigado. Ela é uma doença que a gente que estuda, e a gente sabe que ela mexe até com a economia da cidade, porque as pessoas começam a não conseguir trabalhar. Então, você imagina um autônomo tendo dengue, que depende dele mesmo, daquele dinheiro que ele ganha. Ele tem dengue, se ele não está se importando, talvez, que o sintoma é muito grave, olha que potencial de perda, inclusive econômica, de não conseguir trabalhar. Então, a dengue, mesmo em caso leve, ela é uma doença extremamente incômoda para quem tem. Isso é importante as pessoas entenderem. E assim, gente, é básico, mas é uma vez por semana olhar na casa e não acreditar, o voo do fica só 100 metros. Ele não vem do vizinho, ele está geralmente na nossa casa. Procura direito criador e que encontra. Essa colaboração ela é importante, não tem outro jeito. Andréia, uma coisa que assusta, e você já confirmou que sim, a gente vai enfrentar uma das piores, né, epidemias, é quando a gente olha para o painel de vocês, da prefeitura, o painel de arboviroses. Ontem era 4.500, hoje já estamos em 5.355. Você acha que continua nessa velocidade pela experiência que você tem? O painel ele tem dois motivos para ter tido um aumento, tá? Teve um aumento do número de casos mesmo, mas a gente teve problemas no banco que a gente alimenta e o banco não estava salvando os casos, né? Porque isso aqui tudo vem de todos os médicos, públicos e privados que atendem, e a gente, a partir dos sintomas que eles nos relatam, o nome da pessoa e endereço, vai para um sistema que alimenta esse painel. O painel deu problema, a gente ficou com ficha represada, especialmente depois do carnaval. Então, a gente está pondo isso em dia. Não é necessariamente caso das últimas semanas. Mas, sim, o painel ele já está claro aqui, ó. A semana vem aumentando o número de casos. A semana 6, que não é uma semana ainda fechada, a gente já está com 1.203 casos, com tendência de ainda ter aumento desse número de casos. A série histórica da epidemia de dengue, a gente está na semana 8 do ano, né? A gente tem um aumento muito grande dos casos a partir da semana 10, 11, que é março, abril. E a tendência ela é uma progressão geométrica, que vai começar a diminuir só para maio. Então, sim, a gente continua acreditando que vai aumentar a velocidade de aumento de novo, Carolina e ouvintes. Depende do quanto a gente vai cuidar dos nossos espaços. Porque se não tiver mosquito, não tem dengue. Andréia, o número real hoje é de 5.000 ou é de mais? É demais. Quanto você projeta? Deve ter mais ou menos mais uns 800 casos sem digitação. Então, deve ser em torno de 6.000, 6.200, que deve estar atualizado. A gente está fazendo um mutirão de digitação, inclusive noturno. Ele vai estar atualizado, eu creio que até quinta-feira. Tá certo. André, muito obrigada pela entrevista, um bom trabalho. A CBN está à disposição aqui na necessidade de prestar serviços aí sobre o tema. Então, Carolina, eu queria reforçar duas coisas. Qualquer febre, não fique em casa. Febre em criança também, aquela coisa de criança tem muita febre, mas vai conversando com o pediatra. O diagnóstico diferencial de dengue é muito importante. Lembrar que a procurar ajuda significa fazer a conduta correta. E mais, continue acreditando e não banalizando. A eliminação de criadouros, ela é o único meio efetivo da gente não ter a epidemia de grandes proporções que está se mostrando nesse começo de ano. E agradeço muito o espaço. Muito obrigada.
Nós quem agradecemos. A gente conversou com a diretora do Departamento de Vigilância e Saúde de Campinas, Andréa von Zuben, sobre o novo protocolo da Prefeitura